As folias de reis são eventos folclóricos, eventos que surgiram em Portugal, é uma herança ibérica de Portugal e Espanha. Por que o nome de Bastião? Eu falei, sabe por quê? Lá na Espanha era Sebastião. E quando isso foi vindo para o Brasil aí, virou Bastião. E aqui no Brasil se distribuiu para o Brasil inteiro. Cada lugar tem um nome, o palhaço. Alferes, Marumbo, Palhaço. Cada lugar tem um nome diferente. São festas, são folguedos, são danças que relembram o nascimento de Cristo, tá? E a Folia de Reis, ela vai focar mesmo na visita dos Reis Magos ao menino Jesus, quando ele teria nascido, né, na noite do 24 de dezembro. Né? Então, nós vamos ter aí essas cantorias da viagem dos reis, né? Esses eventos marcantes aí, e a chegada deles diante do presépio. Né? Quando, então, segundo a tradição, 3 reis, né? Alguns historiadores falam em mais personagens, a Bíblia não fala em reis, fala em magos, né? Que seriam astrólogos, a gente acredita, né? Que seriam estudiosos dos astros. E esses estudiosos, então, eles teriam sido avisados através de profecias que vinham desde a antiguidade, né? E a tradição da igreja colocou, então, em 3 personagens, né? Os reis Gaspar, Baltazar e Belchior ou Melchior, né? Conforme a tradução do nome é feita. E eu comecei a acompanhar a Folia de Reis com 14 anos, no ano de 1956. Uma promessa da minha mãe na época, que eu tinha ficado doente quando garoto, e ela pediu que Santos Reis me curasse, que se ele me curasse enquanto eu vivesse, não era 7 anos. Como a maioria das promessas são 7 anos. A minha promessa é enquanto eu vivesse. Era para mim seguir a bandeira de Santos Reis, fazendo o que fosse possível realizar. Comecei com um pequeno violão que meu pai comprou na época, eu tinha 14 anos. Comecei cantando, fui até me tornar o embaixador da Folia de Reis. E quando eu fui para São Paulo em 1962, com 20 anos. Aí tinha uma companhia de reis de São Bernardo do Campo, que foram o pessoal mineiros daqui que foram para lá, Arceburgo, Aspé, Guaranés, e formaram a companhia em 1945. E foram um passando para o outro conforme foi falecendo. E eu já cheguei e fui ajudar a organizar esse grupo. Lá nós formamos a primeira associação, gravamos um LP em 1978, apresentamos esse LP no programa do Canal 2, da Inesita Barroso, em 1978, lançamos esse LP. E meu pai fazia parte desse grupo, né? Esse grupo quase todos faleceram, né? Arceburgo, como não teve influência da mão de obra escrava, porque Arceburgo foi fundada bem depois da abolição da escravatura, né? Então nós tivemos pouquíssima influência africana, predominou a Folia de Reis. Só que esse evento de Folia de Reis era mais cultuado na zona rural. Isso não era feito na zona urbana, eram pouquíssimos
as pessoas que aceitavam essa manifestação. A partir do momento que há o êxodo, na década de 50, 60, o êxodo rural para a cidade, é que a folia de reis é trazida para dentro da cidade, para a parte urbana. Tá? E é interessante também a saída dos arceburguenses para São Paulo, para a capital paulista, e principalmente para a cidade de São Bernardo, São Caetano, Santo André. Então eles levaram esse costume para lá. Tá? Então havia as folias, cujo figurão principal é o Zezo, José da Silva aí, né? O Zezo, então, ele com o pai dele, com a família, já tinham essas manifestações de folia de reis lá em São Bernardo. E eles, de vez em quando, vinham no final do ano aqui em Arcebu, cantar 1 ou 2 dias, se apresentar aqui, enquanto eles viveram em São Paulo. Depois eu ajudei a formar um grupo dentro da capital de São Paulo, que eles cantam nos apartamentos. A Folia de Reis de São Paulo. O moço que tinha uma gravadora lá veio aqui e eu ajudei a formar esse grupo lá. E no final de ano eles cantam os 12 dias nos apartamentos. Pegam o elevador com os instrumentos, a bandeira, e essa companhia acabou se tornando um ritual no centro de São Paulo. Então, que coisa incrível, né? Uma tradição nossa daqui que foi parar lá no centro de São Paulo. E eu voltei para cá em 1996, e eu já vinha, todo ano eu vinha para cá. Eu cantava 6 dias lá, na companhia de São Bernardo, e 6 dias aqui. E quando eu voltei, depois de aposentado, eu resolvi formar o grupo, e aí eu falei que eu ia formar uma associação organizada, foi o que nós fizemos agora. Está com mais ou menos 8 anos, que nós formamos a Associação Folia de Reis Arceburguenses. As notícias mais antigas que nós temos de Folia de Reis é o José Gabriel da Fonseca, o Zé Gabriel, que era um fazendeiro, dono da fazenda Belo Horizonte, aparentado aí com o João da Viola, tá? Isso lá pelos 1900, tá? Ou até antes disso. Então o Zé Gabriel é o primeiro, o grande folião, né? Ele era compositor também, esse Zé Gabriel. O Chico Moço, que é o Francisco Antônio de Oliveira, Francisco de Oliveira Ferreira, ou Francisco Antônio Ferreira, é o Chico Moço, que era fazendeiro também, ele gostava muito de folia de reis, e um certo Pedro Caetano, que eu não sei quem seja, só ficou o nome, que viveu na fazenda Bela Vista. Tá? Esse Pedro Caetano também tinha uma folia de reis muito movimentada para a época, uma folia bem incrementada. A questão da bandeira, que é o principal, né, que representa os três reis retratados, que representa a viagem dos magos do Oriente para Belém, seguindo a estrela guia, né? Que além da tradição, a gente segue uma religião. Fazemos uma representação de 12 dias ou 13 dias, mas os magos devem ter viajado muito mais tempo. Eu acho a Folia de Reis uma coisa muito interessante. Eu não digo pelo olhar da fé, não. Eu digo pelo olhar da continuidade. Né? Então, a Folia de Reis evoca muitas lembranças para nós todos, principalmente para mim. A gente vê aquilo como uma continuidade, porque os nossos antepassados fizeram aquele culto, tá? Nós estamos aqui dentro, então as futuras gerações provavelmente vão continuar isso. Né? E o Natal, as festas de final de ano, são festas muito simbólicas, muito marcantes, muito emotivas. Né? Então as pessoas ficam muito emocionadas, porque lembra do avô, ou do pai, ou do tio, ou do irmão que gostava da Folia de Reis. Né? Então é aquela continuidade do futuro, né? Aquela continuidade da história ali, aquela sucessão que vem acontecendo, né? E não deixa de ser emocionante o toque dos instrumentos, o ritmo, a música, né? Os versos que eles declamam, que é de toda uma beleza, né?
do céu. Ó Deus terra, ó Deus lava, anjo velho de Saté, palácio da Virgem pura, abrigo de São José. E tudo assim transmitido oralmente, de tradição para tradição. Você vê que eles não aprendem por música, por nada, né? Só por ouvido, né? Então aquilo vem sendo repetido aí através dos séculos, né? Através dos tempos, e parece assim que é uma perpetuidade, né? Então a gente ouvindo a folia, parece que a gente volta para o passado. Né? A gente tem aquele saudosismo, né? De ver, de cantar, os almoços de Natal, a ceia de Natal, né? O som dos foguetes, apesar de muitos criticarem os foguetes, né? Porque perturba, não sei o quê, mas tudo faz parte, tudo é um sentido, né? Um simbolismo, né? Antigamente, hoje não se tem tanto, mas antigamente tinha chegadas com os arcos de bambu, né? E tinha os versos escritos no chão, né? Riscava com o giz e fazia aquela coisa. O palhaço ia até um certo ponto, depois ele não ia. Perante o presépio, ele tira a máscara, né? Devido à sacralidade ali do local, né? Então são coisas muito interessantes, são coisas muito marcantes, né? Minha avó sempre fala isso, filho, independente da religião. Tem uma pessoa tal, você conhece, não acredito em Deus, chama, vai apresentar, sabe? Porque acaba, vamos supor assim, você acaba passando uma mensagem positiva para a pessoa, entendeu? Que a pessoa está junto com você, então ela vê os relatos que acontecem ali dentro. Isso é em qualquer lugar, entendeu? Santos Reis não faz milagre, ele intercede ao Criador. Somente Jesus faz o milagre. Então, os magos do Oriente é a intercessão da pessoa aqui na Terra, junto a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, para que possa realmente fazer algo. E se for da vontade de Deus e de nosso merecimento, o próprio Jesus disse, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você move a montanha. Então, tenha fé que a intercessão de Santos Reis, o Criador irá te conceder tudo. A gente ia ver as companhias cantar e para todo lado. Naquele tempo, as companhias faziam festa na roça, fazia comida para o povo tudo que ia lá. Questacho de comida. Aí depois, quando eu casei, aí o meu marido gostava muito da companhia, o Custódio. Aí nós começávamos a dar janta para as companhias. E esse presépio que tem aí, mais de 40 anos que eu monto ele. Esse presépio que está aí, eu que monto. Sou descendente de Arceburgo. Desde criança já conheço a Folia de Reis, conheço a tradição e sou religioso. A Folia de Reis para mim representa muita coisa. Desde moleque, de idade de 8 anos, eu já acompanho a Folia de Reis. E a Folia de Reis para mim é tudo. Na hora da decepção, chama para o Santo Reis. Na hora da fé, clama para o Santo Reis. E tem sempre as defesas que eu preciso. E Santo Reis é uma tradição e outra. Hoje é religião, é uma companhia, é uma cultura, é uma coisa dos antigos. A Companhia de Reis é algo apaixonante. É algo que em nossa cidade, em Arceburgo, se para, né, no mês de dezembro, do dia 24 até o dia 6, aonde os devotos, aonde os amantes da Companhia de Reis fica ali esperando, fica ali já nas portas, aguardando a passagem daquele cortejo, da bandeira, dos bastião, da Companhia de Reis em si, para poder adentrar em suas casas, para poder realmente cantar e louvar. A Folia de Reis para mim representa muito, pelo menos pela fé que eu tenho nos 3 Reis Santos, e uma tradição que eu levo no coração até hoje, porque aos 5 anos que eu comecei a gostar de Folia de Reis,
E eu fiquei apaixonado, porque não só pela cantoria, pelos bastião vestindo farda, porque quando eles começam a cantar, a música entra no coração e me cerca uma emoção tão grande, uma emoção tão livre, que acabo até, às vezes que até choro, porque contando a vida de Cristo pela música, isso faz toda a diferença na minha vida. Eu faço parte do grupo Devoto Santos Reis desde os meus 7 anos, então ao todo já foi 15 anos, sendo 10 como bastião, um meio tempo ali como meio que o Severino faz tudo do grupo, e agora 2º ano como embaixador. Eu fui muito influenciado nessa função pelo Moacir, que já veio a falecer, que era o antigo responsável do grupo, o Carlinho, que foi o último embaixador antes de mim, e, gostar mesmo. Eu gostava, eu queria fazer, e foi um negócio que foi fluindo com o tempo. Até quando eu era bastião, assim, foi meio que o meu medo que me fez querer fazer parte. Eu tinha muito medo de Folia de Reis, a minha avó, que morava comigo, gostava muito. A folia entrava em casa para cantar, eu escondia embaixo da cama. E esse medo me fez ter vontade de conhecer e querer participar, e foi onde eu ingressei com 7 anos, em 2007, e estou aí até hoje. E apesar de eu não toco nenhum instrumento, mas, como eu falei, a fé, a vontade, a devoção que a gente tem supre todas essas ausências de meio que técnica. É mais na vontade mesmo. E é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu faço por fé e devoção. Folia de Reis, para mim, representa tradição e fé. Porque são 12 dias e 12 noites, não é fácil. Quem faz parte sabe que é complicado, envolve muita coisa, muita gente, muita cabeça diferente para pensar. Mas no fim, cara, é bom demais. É uma coisa que eu não sei viver sem. Eu sempre acompanhei as companhias de reis, eu sempre gostei. Aliás, sempre trabalhei ajudando, fazendo comida e tal, né? Agora fico do lado, assim, com a faixa, né? Eu fico de um lado, do outro. E sempre estou ajudando o Zezo, graças a Deus, né? E Deus sempre está me ajudando. Os 3 Reis Santos, meu pai sempre foi tocador de companhia de reis, né? Meus irmãos. Sempre dava comida, sempre fazia festa em casa. Sempre teve festa, até hoje, né, pai? Festa. Então, graças a Deus, eu sou muito devoto aos 3 Reis Santos. A gente fazia bastante, assim, arroz, assim, tutu de feijão, né? Frango assado. Fazia aquelas comidas, a mulher do Zé sempre gosta de fazer a salada de repolho, salada de alface. Eu sempre estava ali ajudando, a hora cozinhando, outra hora lavando o outro. Eu sempre gostei de ajudar. Graças a Deus. Deus sempre me deu força. A Folia de Reis, para mim, é uma alegria. Eu canto Folia de Reis desde 4 anos de idade, de 8 anos de idade. Graças a Deus, para mim é uma alegria. Todas as Folias de Reis que eu saí na minha vida, graças a Deus, Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora da Aparecida, e os 3 Reis Santos me ajudou em todo lugar desse mundo. Cheguei na Companhia de Reis pelo meu avô, o Zé Coco. Foi assim, eu era crente. Aí ele me fez um convite para mim, se eu queria sair na companhia para vestir de bastião, bater pandeiro, caixa. Aí eu comecei, tô até hoje. Vai fazer 7 anos que eu tô. Tinha muita vergonha de chegar em gabineteiro, não ficar com vergonha de falar. Hoje tranquilo, bato caixa, pandeiro, tudo. Então, na cidade de Batatais, né? Então, essa é uma tradição que nós tinha de cantoria desde meninada mais novo. Então, eu peguei aquele esquema deles. Aí nós pegamos, depois viemos aqui para Seburgo, né? A gente convive aqui. Então, a gente pegou a tradição de mais superior da toada mineira nossa. Então, nós vamos... Eu conheci o Zé, que é um grande embaixador. Então, já estamos tocando isso daí já faz desde 1980. Então, foi uma tradição que ele vem trazendo, né? Então, uma tradição que tem... Então, a gente pede um almoço na casa de um, pede a merenda na casa de outro, né? Então, inclusive, quando um quer dar, dá. Quando não quer, nós cantamos a mesma coisa, né? Então, um dá oferta, outro não dá. Quando pode dar, deu. Quando não deu, também. Nós cantamos a mesma coisa. E essa é uma tradição que nós fizemos para a cidade de Aceburgo. Entendeu? Eu vesti de bastãozinho, passei a ajudar o responder, né? Logo a gente pegou a embaixada, né? E já embaixei muitas folias.
Ele começou a embaixada dele no final, em Natal de 72. 50 anos que ele embaixou a primeira companhia por conta dele. E daí, você sabe, a gente costumou, os mais velhos também contavam muito caso pra gente, explicava alguma coisa, né? Então a gente, que nem tinha um senhor aqui, pai do Zé Leoné, ele até tinha uns agradecimentos antigos, que nem um dia de chuva assim, principalmente para as que dava certinho. A pessoa dava um almoço, uma janta, aí ele cantava: Casa de Santa Maria, chega Jesus toda hora. Respondeu Santa Maria, quererei Jesus agora. Respondeu Santa Maria, meu Jesus eu quererei. A porta do céu aberta, os devotos de Santo Rei. Deus lhe pague, Deus lhe ajude, de tudo quanto vós fez. A porta do céu aberta para os devotos de Santo Rei. E agradeço a boa janta, Deus lhe dê grande momento. Deus lhe dê saúde e chuva para criar os mantimentos. Filho de Reis, para quem tem fé, ele faz uma promessa, muitas vezes ela é válida mesmo, que nós já vimos muitos milagres, ela é válida. Então, e para os foliões que percorrem a cidade, tem muitos momentos bons, é uma coisa muito alegre, mas não é tão fácil assim. Uma hora você pega chuva, outra hora sol, às vezes tem um almoço marcado, você tem responsabilidade com aquele almoço que está marcado. Então, você, ou chuva ou sol, tem que dar um jeitinho lá, na janta, a mesma coisa. Então, é muito bom, muito gostoso, mas tem momentos que a pessoa tem que ser por fé mesmo. Na verdade, eu queria pôr farda, queria também na bagunça. Mas foi assim, foi de ano em ano, foi chegando, aí toca farda, aí aprende a tocar um pandeiro, toca uma caixa. Via meu tio cantando também, sabe? Eles me ensinavam muito. Minha avó também sempre me ensinando ali, incentivando a gente, né? A nossa companhia hoje é composta mais pelos jovens, né? Então nós brincamos muito, a gente tem muita afinidade também, muita afinidade ali no grupo, a molecada, nossa, é sensacional a molecada que a gente tem ali, carrega no grupo. Porque também é tudo assim, é família, é um conhecido, é um amigo mais próximo, aí vai vendo a influência, vem vindo disso, né? Na realidade, a minha primeira máscara, se não me falha a memória, cara, quem fez foi o Paulão. O Paulão, que tem um mercadinho aqui atrás, foi ele que fez essa máscara pra mim. E eu peguei essa máscara na mão e vendo ela e tal. Na época, tinha o Sr. João, que morava em frente de casa, lá, o sapateiro, arrumou um pedaço de napa pra mim. E cortei essa máscara com o formato do meu rosto e, em vez de colar, costurar, igual são as máscaras hoje, eu desenhei nela com a tinta, deixei secar. E, cara, dali pra frente, eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, de máscara, fazer umas máscaras e tal, mas, cara, não tinha material, tudo era caro. E onde comprar, tudo era longe. É igual eu falo, mesmo eu frequentando menos a Companhia de Reis, eu sou um cara que eu corto máscara o ano inteiro. E ali eu fui tomando gosto, fui fazendo as minhas roupas. A minha mãe costurava algumas coisas, meu pai arrumava, fazia uma máscara aí de papelão, fazia uma máscara, às vezes, de lata. E a gente foi se aperfeiçoando, né, nas Companhias de Reis. O que você achava na época era o gesso, que foi aqui que começou. Porém, o gesso, ele tinha esse cone. Era o gesso com esse cono. E às vezes o capacete. Tinha alguns que tinham o capacete. Como eu fui especializando, fui mexendo, vendo característica de uma, de outra, de várias pessoas diferentes, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a incrementar as minhas. Você pode ver que no gesso eu pus bigode, eu pus barba, eu pus um negócio de árvore de Natal, entendeu? Essa eu já mesclei a cara de uma máscara atual com um pelego maior, porém um cone. Tem os caras da Congada que usam essas fitas caídas para trás, eu já adaptei lá também. Coisa que não era dela, entendeu?
E assim, foi passo a passo até chegar nas que eu faço para comercializar hoje, que é essa minha, essa marrom. Que é aqui, como se diz, eu parei aqui. Eu tenho 17 anos, eu iniciei na Companhia de Reis com 10 anos, em 2015. Foi bem depois que o responsável do grupo chegou a falecer. E eu iniciei tocando violão, tocava violão, fiquei uma jornada inteira tocando violão. Uma jornada baseia de 12 dias e 12 noites. Aí no ano da frente eu já peguei a viola caipira, e ingressei na viola. E claro, tinha bastante gente no grupo que não está mais lá hoje. E ao passar dos anos, né, o cargo de músico de confiança ficou para mim. E hoje eu toco violão, viola, sanfona, cavaquinho, tudo. Só não toco violino, só na Companhia de Reis. Tirando isso, eu toco tudo. Só batendo caixa. Antes eu saí na companhia do Zezo. E aí depois eu saí na outra companhia daqui de Erceburgo, da Nadir. E agora eu voltei com o Zezo de novo. Cada toada é um ritmo de bater. É mais de 15 anos. Já com pandeiro mesmo, né? Pandeiro? Eu aprendi na companhia mesmo. Mr. Jó e Daniel, Salmos e Lamentações, Amós, Naum e Ezequiel, Provérbio e Sofemias, Cântico e Sabedoria, Jonas, Baruque e Oséias, Melqueias e Malaquias. Meu irmão já era bastião e sempre saiu ali perto de casa, né, companhia. Então, isso aí foi incentivando. O primeiro verso que eu aprendi foi foi o de ganhar presente, depois um presépio que meu irmão me passou. Tem o meu tio também, o Roquinho, que vestia farda também, que também ajudava. E nisso você vai convivendo com as pessoas, então Jean, com o tempo, então você vai acostumando. E bendito, para falar versos das Escrituras, que vem lá do infinito. Só que com 7 anos de idade eu vestia pouco a farda. Eu ajudava mais a tocar pandeiro. Eu tirava a companhia da Alice do Moacir no pandeiro, e ajudava no pandeiro na saída, na chegada, na jornada. Só que eu vestia a farda também durante os dias, na jornada. Então o que incentivou mais assim, acho que foi ver meu irmão indo. E eu tomei gosto também, bem novo já. Eles falavam baixão, comedor de macarrão, vocês não me pegam, ficava brincando. Então a diversão das crianças é isso, os baixão brincar. Muitos não levam assim, não gostam de brincadeira, muitos baixão. Mas muitos aí brincam, porque para mim o bastião tá ali para levar alegria, entendeu? Para levar uma felicidade, interter, fazer o povo rir. Eu comecei a estudar as profecias, porque o bastião ele tem 3 fases, o bastião, né? Ele tem a profecia decorada, que ele começa a estudar a profecia decorada. Depois ele começa a estudar as profecias que ele mesmo faz, e ele monta as linhas e estuda com as linhas com a sua própria autoria. Então, aí depois, com o tempo, ele tem as linhas que ele faz na hora, ou seja, é o repente. O bastião, se ele tiver esses 3 dons, se ele conseguir chegar nessas 3 etapas, ele vira um bastião top, hein? Vira um bastião sem rosca.
O meu nome é Barba Ruiva, sou um monge da floresta. Eu também fui convidado para estar aqui nesta festa. Eu me tornei um pai bastião daqueles tempos antigos, pois hoje sou guardião, companhia de santos reis eu sigo, mas eu semeio o amor e a paz com a herança de meus pais que até morrer levo comigo. As heranças de meus pais foi o respeito e a amizade. Sou um simples camponês, onde carrego o meu bastão. Sou guarda da bandeira, dela eu sou o guardião. Nada de valor, respeito e amizade. Ele me ensinou a amar o próximo, praticar a caridade. Ele me fez puro e sem veneno. Ele me ensinou a ser pequeno, mas para ser grande na humildade. Então é um verso que eu falo, que eles falam que eu lhes falo agora, eu não esqueço jamais. O que eu desejo para todos vocês são saúde e muita paz. Igual os guardas do Egito na ponte do Rio Jordão. Porque perante a lei de Deus, nós todos somos iguais. Então, é uns versos que já fala tudo, né? A gente tem que ter humildade e tem que ser simples e não existir, querer ser mais que os outros, nem nada disso. É só humildade para a companhia dar certo. Tipo, uma vez nós cantava muito lá no Sovando, não sei se você conhece o sítio lá. Aí ele pegou e deu uma galinha para os bastiões. Os bastiões corriam atrás das galinhas e vem embora a pé, porque os ônibus não entravam muito, paravam num certo ponto, a gente vinha andando para ir cantar no outro sítio. Aí apareceu um tatu. Aí o Serginho Tavela, que acompanhava nós, pegou a sanfona, deu não sei para quem, enfiou no meio do mato, correndo com a galinha no braço, correndo atrás de tatu, a galinha escapou. Aí catou o tatu e a galinha ficou. Aí veio com o tatu, a galinha voltou lá pro dono. O dono falou, meu Deus, vocês... Eu falei, gente, o dono vai pensar que a gente teve que ir lá no dia pegar a prenda, explicar que nós foi correr atrás de tatu, a galinha escapou e voltou. Nós foi fazer uma meia-lua uma vez, na companhia do Antônio Mariano. Aí tinha um amigo meu que vestia comigo, lá de Milagre. Aí ele pegou e foi pulando assim, nós foi pulando. Quando vê, foi um ano que, eu não sei se vocês lembram, cobriu a praça de pisca-pisca, tipo uma tela, fora a fora. Ele pulando assim, ó, quando vê a máscara enroscou numa tela, e ficou a máscara e pulando sem máscara. Aí ele pegou, cadê a máscara? Cadê a máscara? E uma vez também, o Carmão, na companhia de Milagre, lá dentro assim, ele pulando assim, quando vê, olha assim, ele sem as calças. Sorte que ele tava de bermuda. Falei assim, Carmão, cadê tuas calças? Pulando pra rua sem as calças, só com a parte de cima da farda. Aquilo pra gente é motivo de muita risada, né? Uma coisa muito engraçada. Fora uma vez que o finado não morreu ainda não, o João Cabeção, mas foi no Sovando, também no mesmo lugar. E tinha uma caixa de marimbondo bem na porta, aquelas grandonas. E a máscara dele tinha aquele canudo, sabe? E ele ali gritando, sabe? E nós cutucava ele, eu ficava macio cantava, ele falando, os outros bastiões falando e pulando. De repente ele enfiou aquele canudo na caixa de marimbondo, rapaz do céu, mas não ficou um na porta da turma. Então isso é, porque eu falo, isso já se coloca na tradição, na alegria, né? Na cultura da pessoa, mas era muito bom. Uma outra história muito interessante, que foi muito polêmica também, é a Maria Garupa. Maria Garupa era uma cafetina. Ela mantinha uma casa de tolerância aqui em Arceburgo, uma casa de prostituição, e ela mantinha essas mulheres lá. E em 1957, a Maria Garupa deu uma festa muito grande, Folia de Reis, ocorreram folias de toda a região, um jantar que a Maria Garupa promoveu e causou muito escândalo na época, principalmente pelas senhoras daqui da sociedade, né? Todo mundo ficou meio escandalizado por conta de ter sido o almoço ter sido na zona da Maria Garupa. Aqui em Arceburgo nós temos 3 casos muito interessantes, polêmicos, que aconteceram. O primeiro caso é a morte da mãe do Antônio Bevilacqua. Antônio Bevilacqua era um imigrante italiano e eles vieram para o Brasil e chegaram na cidade de Vargem Grande. E ela tinha tido um parto, a mãe dele, tá? E ela nunca tinha visto Folia de Reis. E ela então, ela vê aquela manifestação e o palhaço manifesta para ela ali de um modo
meio talvez agressivo, ela assustou muito, em consequência desse susto ela acaba morrendo, tá? Aí o Antônio Bevilacqua foi criado por uma pessoa muito próxima, que é o Pedro Pauli, e eles vieram aqui para Arceburgo lá pelos 1902, talvez, 1901, 1902, né? E constituiu uma família grande que nós temos aqui em Arceburgo até hoje. Embora essa história tenha acontecido em Vargem Grande, é uma história marcante pela vinda dos Bevilacqua para Arceburgo, né? O fator. Um outro caso que nós tivemos também é o encontro das Folias de Reis nas chamadas Três Cruzes, né? Cada um conta uma história. Uns contam que não, que foi um raio que caiu ali e matou a mãe e os 2 filhos. Por isso que é uma cruz grande, 2 pequenas, assinalando o local. Agora, tem uma tradição muito antiga e eu acredito muito nessa tradição, porque Danilo Trindade, que sempre afirmava e contava isso, e o seu Danilo foi um grande conhecedor da nossa história comunitária, ele afirmava que não, que ali foi um encontro, ali havia uma venda, e foi um encontro de 2 folias, e quando havia o encontro das folias, havia uma briga, uma disputa, então 3 palhaços foram assassinados, foram mortos ali em confronto, tá? Uma vez o Rafael Cício saiu com uma folia, aí ele chegou na hora de fazer a festa e tudo, ele pensou que nem não ia dar aquilo que ele ia fazer, ia dar para a festa tudo comer. Mas aí ele fez, o povo está comendo, está bebendo, ele mesmo mencionou que aquilo não acabava. E foi até uma promessa que ele fez, que eles fizeram, com aquele Chiquinho, filho dele, genro do João Honório. Então o Chiquinho estava com uma dor de cabeça brava, aí você pegaram com o Santo Reis, aí ele dormiu, aliviou a dor. Aí o doutor foi examinar ele e falou, ué, você não tem mais nada, rapaz, não te dava nem vida para você. Aí viu que era o milagre do Santo Reis, aí deu arca para eles ir embora. Tudo começou com uma promessa da minha mãe, que quando eu era recém-nascido, os médicos, infelizmente, falou que eu não ia permanecer vivo, que a bolsa da minha mãe estourou, e os médicos deram parte que não tinha estourado. Ela ficou comigo dentro dela durante 3 dias com a bolsa estourada. Então ela fez promessa com os Santos Reis, se apegou muito aos Santos Reis, e fez a promessa de eu vestir farda, foi durante 3 dias, durante uma jornada. E foi assim que eu comecei a companhia. Eu fui no primeiro dia, não consegui de medo, porque eu tinha exatamente 3 anos. E daí eu fui no primeiro dia, não consegui, pulei uma casa e fui embora, de medo, chorando. No outro dia eu quis ir de novo e assim cumpri minha promessa. Então minha mãe entregou minha farda lá em Aparecida do Norte, que é onde tem a sala de devoção lá. Então durante esse primeiro ano eu gostei, fui em frente e hoje estou ainda, durante esse período todo, 14 anos vestindo farda aí. Quem faz o milagre é Deus. Então, os santos, os 3 reis, eles intercedem a Deus por nós. Eles pedem para Deus e Deus dá a graça para a gente. Não é eles que dá a graça, que faz o milagre. É Deus, Jesus. Então a gente pede, intercede a Ele, eles intercedem para Deus e Deus dá um milagre para a gente. O Elias, quando era pequeno, ele deu tosse comprida. E ele era pequeno, novinho. E ele tossia, até perdia o fôlego. Aí eu prometi para Santo Reis ajudar ele. Aí eu deixei ele 7 anos. Naquele tempo, as folias iam para a roça, ele era menino e ele ia junto. Pousava para lá, junto com a companhia. E graças a Deus ele sarou, formou a família. Foi um grande milagre de Santo Reis. Que daquele tempo não tinha médico. Não tinha médico, não. Aí deu aquela tosse comprida, ele pediu fôlego.
Nossa Senhora, dava trabalho. E Deus ajudou, escapou, tá aí com a família. Mamãe fez pro médico não andar, andei de Santo Reis. Mamãe fez muito pro médico, sou de Santo Reis. Não andava, não falava. Passou de Santo Reis, eu falei, eu tô andando. Então, a minha história, eu bem pequenininho já, com 7 anos de idade, aconteceu uma coisa comigo, eu caí de um muro e quebrei a perna. Aí minha mãe levou no médico, o médico falou, ó, ele vai ficar bem, só que ele vai mancar. A minha mãe, mas nossa, como que pode, né? Porque uma mãe, por um filho, né, é complicado a mãe escutar isso, né, de um médico ainda. Aí minha mãe, não, vou fazer uma obtenção com Santos Reis, e ele vai vestir 3 anos de bastião para dar certo, para Santos Reis fazer esse milagre. Aí os médicos, deu tudo certo, fui no médico, deu tudo certo, não fiquei mancando. Hoje até jogo bola, é normal a perna. Aí eu peguei, de 7 anos de idade, vesti a primeira vez. Aí vesti a segunda, vesti a terceira e cumpri a promessa. Aí quando foi no outro ano, com 8 já, falei, mas que trem gostoso que é vestir uma folia de reis, que coisa mais gostosa. Já comecei a estudar umas linhas de presépicos, comecei a aprender umas coisas. O Tom Maria, não, você vai vir aqui, você vai vir, nós vai aprender, nós vai estudar. Aí eu comecei a estudar e fui animando, aí só alegria até hoje. Eu já pulei até 2012, foi direto, né? Aí foi mais de 20 anos vestindo sem parar. E nisso ele tinha um problema na perna, né? Que ele bebia muito. E ele pegou e pediu, né? O dono da Folia de Reis falou que se ele tivesse fé, que se ele pedisse, que ele ia ser curado, né? Aí foi onde que ele fez o pedido, fez uma promessa de sair 7 anos na farda, enfim. Tive um problema sério na coluna e não sei se por força do destino ou não, eu tinha que fazer uma cirurgia na coluna e foi marcado para o dia 6 de janeiro. E nesse dia eu fui até Ribeirão Preto, num especialista, e chegando lá, fazendo todos os exames, não tinha mais nada. Devido à minha devoção, hoje eu tenho na minha pele, né, a tatuagem de Santos Reis. Ali, ó, a tatuagem, né, na minha pele, eu fiz nas minhas costas a imagem dos 3 reis. É algo assim que eu tenho, que eu vivo realmente Companhia de Reis. Uma promessa da minha mãe na época, que eu tinha ficado doente quando garoto, e ela pediu que Santos Reis me curasse, que se ele me curasse enquanto eu vivesse, não era 7 anos. Como a maioria das promessas são 7 anos. A minha promessa é enquanto eu vivesse. Essas molecadas de hoje em dia que só quer ficar em celular. Em vez disso, tem que seguir a fé atrás de Filho de Reis. Me vejo daqui 10 anos ainda. Se depender de mim, eu quero morrer vestindo farda. E eu procuro sempre incentivar as crianças também, porque as Companhias de Reis, hoje, se não for as crianças, não dá certo, porque a pessoa mais adulta, ela cansa mais fácil, ela não aguenta vestir farda o dia inteiro. E as crianças, por mais que tenham menos sabedoria, elas conseguem levar a companhia melhor. Então, para eles continuar, porque vai acabando. Então, vai sair nos velhos, esses meninos, para eles continuar, né? Continuar cantando nas companhias para não acabar. Quando foi em 2012, meu pai ficou doente, nós pegou e tudo certo, preparado para sair a folia. Quando foi no dia 23, ele morreu. No dia 24, que estava tudo preparado para sair a companhia, aconteceu dele falecer. Aí eu liguei para o meu amigo, falei, ó, não vai ter como eu sair e tal. Ele desanimou também, aí eu fiquei até 2016 sem vestir. Falei, não, eu não quero saber mais, porque tudo lembrava meu pai, né? Porque tem muitos jovens que têm o dom de tocar e cantar. Eles têm o dom, é só dedicar na Folia de Reis que ele aprende. E aprendendo, surgindo vários folião, é bom que toca para na frente. É uma coisa que vem do nascimento de Cristo, né? Então é uma coisa muito boa. Então a gente peça que o jovem dedica, né? Aí aprende a cantar e tocar e com fé.
com fé e com seriedade. Eu acredito que a folia permanece porque é uma devoção religiosa. Entra aí e a gente vê muitos rapazes, muitos jovens aí envolvidos com a folia de reis, né? Então eu acredito que não. Pode diminuir o movimento, mas você haja visto que a agenda deles de almoço e jantares são imensas. Por exemplo, a folia de reis para mim é fé, devoção, e não é por vontade própria. É o amor, cara. É a paixão de ter. É o amor, é a paixão, é a fé. É só quem passa 12 dias, 12 noites durante esse período, debaixo de sol, debaixo de chuva, sabe como que é, sabe o tanto que é orgulhoso pra gente. A gente tem que esforçar mesmo, quem gosta, para não deixar morrer. Quero que o meu menino, cara, que vai fazer 2 aninhos, esteja o prazer de ver uma companhia cantando bonito, uma companhia bem montada, sabe? Pois digo para o jovem, faz força de cantar. A santa tradição não pode parar. Sempre vocês trabalhando com a Santo Reis, os 3 reis vão ajudar. Precisar pôr farda no sol quente, eu também não ligo, nunca esquentei pra isso, eu ponho. Não tem problema nenhum, sabe? Se tiver que fazer máscara, para incentivar uns meninos mais novos, eu vou fazer. Eu arco com esse material e eu faço, não tem problema nenhum. A única coisa que eu não quero é que isso morra, cara, sabe? Tu começa a amar isso. Nós precisamos da juventude, nós precisamos dessa molecada, vamos dizer assim, que está vindo hoje, para poder dar continuidade à Companhia de Reis. É por isso que eu vivo essa vida. Enquanto Deus dá saúde para mim, eu quero morrer cantando, só isso, só.